Olá, você que acompanha o Portal R10, dando continuidade às entrevistas com candidatos, gestores e aqueles que fazem parte do poder. Estamos recebendo aqui a vice-prefeita de José de Freitas, Andréa. Seja muito bem-vinda aqui ao Portal R10. Ela que vai trazer para a gente algumas informações sobre essa nova entidade que está sendo estabelecida, foi criada agora, para os vice-prefeitos. Queria que você falasse um pouquinho primeiro da sua trajetória política, um pouquinho da sua história, antes de entrarmos sobre o principal ponto, que é a associação. Em resumo, eu agradeço aqui a oportunidade de estarmos juntas, dizer que ingressei na política bem novinha, sou uma apaixonada pela política e fui secretária, assessora de comunicação e resolvi ser candidata a vereadora, fui a segunda mais votada no pleito de 2016. Depois dei um tempo da política e retornei agora como vice-prefeita no município de José de Freitas, minha terra natal. Então nós começamos a nossa trajetória desde 2016 à frente como protagonista na política, na época a única mulher eleita numa casa legislativa de 13, um cenário masculino, e nós sempre defendendo essa bandeira da participação e da presença da mulher na política. Pronto, agora você fala para a gente sobre a Associação dos Vice-Prefeitos. Como foi o surgimento, de onde saiu essa ideia, como começou esse movimento? Na verdade, todos nós vice-prefeitos viemos de uma linha política. A maioria de nós ou já foi prefeito, ou foi vereador, é uma liderança forte e muitas vezes é ele quem é o peso fiel da balança, né? Quem define uma eleição. É o vice-prefeito, né? A escolha desse vice-prefeito tem que ser bem feita porque tem que ser de alguém que vai somar votos para poder chegar a ganhar uma eleição. E nós sentíamos sempre essa necessidade de ter essa representatividade, de abrir esses espaços, porque o vice-prefeito ele quer crescer também politicamente, ele quer continuar vivo, ele tem as suas demandas políticas, administrativas para poder resolver, mas a lei ela não é bem clara sobre a função do vice-prefeito, né? Então ela deixa tão vaga que fica difícil até pontuar isso quando depois que passa a eleição, que é o período de começar essa atuação. Então ele diz que o vice-prefeito é só auxiliar e alguma função que o prefeito ou o presidente delegar. Então fica muito refém. Ou em caso de afastamento. Ou em caso né? de afastamento para ele poder substituir, né? Então assim, fica muito vago, termina por essas situações acontecendo racha, que às vezes acontece porque a gente fica naquela briga por espaço. Não é a maioria de nós, a maioria de nós tem, mas a gente precisa defender todos os vice-prefeitos para que esse entendimento ele seja também garantido dentro da lei, né? Dentro da lei para que a gente possa trabalhar com conforto, trabalhar com uma situação mais confortável para poder atender a população, porque o principal objetivo mesmo é que a população ela tenha realmente um serviço de excelência, tenha os seus gestores atuando diretamente, né? Então, às vezes o vice-prefeito, para que ele tenha alguma função dentro da gestão, ele precisa assumir um cargo de secretaria. Mas eu entendo que ele é o auxiliar do prefeito, eles são gestores juntos e que eles precisam exatamente, se ele for secretário, ele vai cuidar da pasta dele, só vai responder pela pasta dele. E ele sendo vice-prefeito, não, ele tem um atendimento aí mais amplo, ele tem que estar com um olhar em toda a gestão. Ele tem que estar olhando a saúde, olhando os reclamos da população, tem que ser esse interlocutor com a Casa Legislativa. Então, são N as funções em que o vice-prefeito pode entrar verdadeiramente como esse auxiliar do prefeito. Então, nós vimos um primeiro grupo onde estava se reunindo vários vice-prefeitos para poder receber as comunicações do governo, as agendas. E aí nós pensamos assim, eu disse, olha, o momento é esse, que nunca se viu tanto vice-prefeito dentro de um grupo. Começamos a organizar um movimento, fizemos o nosso grupo privado e falando esses sentimentos, ouvindo quais eram as principais reclamações dos vice-prefeitos, e a grande maioria é essa, é a falta de estrutura, a falta de condições, tem deles que não tem nenhum gabinete para atendimento, há aqueles que não têm orçamento para poder trabalhar e termina sendo sufocado ou enterrado politicamente, né? Então, assim, a gente
quase é uma disputa, uma dificuldade de conseguir pessoas para ser vice, exatamente porque já tem essa visão de que, não, se eu for vice-prefeito, não vou conseguir fazer nada, vou ficar enterrado. Então a pessoa acha que é até melhor ser vereador, ou quer ser vereador, ou quer ser mesmo gestor, né? Então, assim, quer ser o prefeito, né? O titular. Mas essa é um desabafo de muitos dos vices, muito comum essa reclamação que durante a campanha precisa do vice, o vice muitas vezes é o fiel da balança ali para definir o pleito, mas pós-eleição ele fica ali deixado de canto. E não é nem que seja deixado de canto. Na verdade é porque a lei não diz nada. Então, se ele tem um bom entendimento, um diálogo, vai depender da vontade do gestor de fazer aquilo ali, ou que haja um acordo prévio sobre como será a atuação. Então, assim, o objetivo também da associação seria essa proposta de mudança da lei? Sim, nós vamos agora, nós temos 158 vice-prefeitos, 222 vice-prefeitos do estado, nós temos 2 vice-prefeitos falecidos, de Campo Maior e também de Parnaíba, então nós temos 222 vice-prefeitos, temos 158 nessa média já montando a nossa associação, temos já uma diretoria provisória, já estamos trabalhando e reformando uma sede própria, então nós estamos avançando em Teresina. Em Teresina, logo vamos estar aqui já informando para estar de portas abertas, já fazendo esse trabalho, fazendo esse acompanhamento com a assessoria, tanto de comunicação, como uma assessoria contábil, assessoria jurídica, né, para os nossos vice-prefeitos, e dialogando também. Nosso diálogo vai ser com as câmaras, vai ser com os próprios gestores também, né, com os prefeitos, porque na verdade nós somos aliados, somos todos amigos, fazemos um trabalho juntos. Se a gente constrói junto o plano de governo, se a gente constrói junto uma eleição com vitória, então o mais justo, o mais certo é que também se construam juntos uma gestão, né, voltada para todos. Quando há um racha ou qualquer outra situação, fica ruim a situação política, fica ruim para o povo que não entende essas situações políticas. Então, nosso objetivo é fazer com que haja um melhoramento. Inclusive, já existe uma PEC que chegou na Confederação Nacional dos Municípios, pedindo esse apoio para que a Confederação apoie essa causa, né, que é para melhorar e ter uma emenda constitucional sobre a função, as atribuições do vice-prefeito, para ser melhor, mais esclarecido e tenha um texto melhor dentro da lei. A partir daí as coisas começam a fluir melhor, porque o principal objetivo nosso é só que realmente o vice-prefeito ele tenha a sua visibilidade e seja dada a importância que ele realmente tem, não é? Porque o vice-prefeito, como eu disse anteriormente, ele é uma figura que define uma eleição, que participa, que tem um legado político e que ele quer continuar dentro da política, né? Ele quer continuar contribuindo com o seu município. Mas todo esse fortalecimento, que é o que você está buscando, a associação e esse protagonismo maior dos vice, talvez ali na campanha não gere algum atrito? Não, os vice agora não gere ali um incômodo entre o prefeito e o vice, entre as associações, quem tem mais direitos, quem não tem. Isso não pode gerar talvez uma competição ali? Não, eu acredito que não. A competição ela acontece exatamente porque não tem nada assegurado dentro de lei. Então, o prefeito de hoje ele pode ser vice amanhã. Então, a gente está fazendo lei que pense no futuro. Nós estamos fazendo lei que garanta e que melhore. Quando se faz uma lei para melhorar o piso da enfermagem, é pensando em todo o grupo, num coletivo. Quem hoje é político, é gestor, amanhã ele pode ser um vice e ele quer ser um vice com uma atuação. Ele quer ser um vice como há em várias cidades do país, que a lei é melhor. Nós temos no Rio Grande do Sul alguns exemplos de leis orgânicas municipais em que elas foram editadas novamente, né, e que foram reformuladas e que melhoraram esse texto e as atribuições do vice-prefeito. Mas essa é uma lei, mas cada município lá ela é uma lei municipal que vai ela tem que seguir a lei maior, mas ela pode ter as suas emendas, né? Então a gente pode sim fazer essas emendas para poder melhorar a atuação dentro do município, porque no Piauí, eu acredito que em outros também, a lei é praticamente a mesma
Em todas as câmaras, a lei orgânica é praticamente a mesma, porque elas seguiram um modelo, então foi muito Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Então seguiram o mesmo modelo. Não Praticamente se adequaram todas têm o mesmo padrão, mas elas podem sim sofrer essas emendas, até porque as coisas vão mudando, elas vão passar por um processo de votação dentro da casa, né? E depende do entendimento. Por isso nós estamos indo às câmaras, estamos falando com gestores, e ao contrário, eu acredito assim que o gestor vai ter menos trabalho com isso, né? Ele já vai saber, não, aqui ser menos cobrado é menos ali, cobrado, né? Porque às vezes já está estabelecido, está tudo certinho. É isso aqui, né? Então assim, se depois no entendimento eles têm outra conversa, né? Mas pelo menos já tem algo garantido, que o vice ele tem o mínimo, ele tem um gabinete, ele tem a equipe de pessoal para fazer o seu trabalho, ele tem uma verba de gabinete, se o vice-presidente tem, se o vice-governador tem, por que os vice-prefeitos não podem ter também? Por que eles não podem ter um local para atendimento? Por que eles não podem? Então, por que não é unificado? Porque o salário do vice ele varia muito, né? Há vice que recebe 60%, outros 30%. Por que a lei ela não é mais próxima de ser igual para todos? Né? Então a gente precisa trabalhar, nós estamos trabalhando forte nisso e tem uma ótima relação com os nossos amigos, nós construímos juntos uma eleição. Eu, particularmente, e vários outros, nós somos muito amigos, muito alinhados, e isso não quer dizer nada relacionado à rivalidade nem briga política. Ao contrário, na verdade, nós estamos querendo fortalecer a gestão, as gestões e, principalmente, evitar que haja desgaste político por coisas que podem ser resolvidas dentro da lei. Mudando agora para a Andréia, que está na política, né? Você está aí no primeiro mandato como vice. Como vice. Né? Já está aí articulando, mas ao longo desse mandato, o que você já considera que foi sua principal ação dentro de José de Freitas? Nós viemos construindo junto com o nosso prefeito, com o prefeito Pedro Gomes, nessa atuação direta. Eu gosto de estar junto do povo, ouvindo esses reclames e contribuindo com o meu grupo político, com as forças políticas que eu sempre acompanhei. Então, nós somamos, né? Somamos buscando obras para o município, nós já trouxemos calçamento, já trouxemos asfalto, já fizemos capacitações na área ambiental, né? Então, na área da agricultura. Nós viemos contribuindo com a gestão, afinal de contas, fomos eleitos juntos, né? E o mais correto é que tudo que a gente puder trazer de benefício para a comunidade, para José de Freitas crescer, melhorar, nós vamos estar fazendo, né? Então, sempre junto com o prefeito, ele vai na bancada dele, solicita um volume de obras, eu vou na minha bancada, solicito outro volume de obras, e quem ganha é a população de José de Freitas, né? Que tem aí líderes que representam o município, que estão nessa caminhada junto conosco, né? Então, nós viajamos a Brasília, visitamos os gabinetes dos nossos representantes, nossos parlamentares, nossos senadores, e cada um conseguiu aí arregimentar um volume de obras para o município. Então, José de Freitas hoje, para onde você for, tem obra da nossa gestão, obra do nosso grupo, do nosso time, que é um time muito unido, né? Nós somos unidos, e cada um vem trazendo alguma coisa e o prefeito dá o aval imediato, porque a nossa prioridade número 1 é José de Freitas. E sendo mulher, num país que majoritariamente os eleitores são mulheres, né? Quais os desafios que você enfrenta? São frente do mandato, os desafios. E que a maioria dos espaços de poder são ocupados por homens. É desafiador. Foi desafiador quando fui a única vereadora naquele mandato. Conseguimos, com a nossa atuação, fomentar o desejo de outras mulheres de serem candidatas também, com possibilidade de votos. Desde então, aí nós subimos para 3 mulheres, hoje temos uma mulher presidente da Câmara, né? Então, para mim, eu já considero um avanço. Hoje só são 2 mulheres eleitas, mas estou aqui como vice-prefeita puxando esse carro. Boa parte do nosso secretariado é formado por mulheres também. Então, assim, nós vamos abrindo isso. Hoje estamos
aqui já fazendo essa interlocução com o prefeito para que seja criada a Secretaria da Mulher, porque eu me sinto como mulher representante e, por mais que seja desafiador, mas nós precisamos também nos posicionar como mulheres, aceitando que nós somos mulheres e somos protagonistas também. Não podemos aí nos intimidar diante de qualquer situação machista que possa acontecer. Depende muito também do nosso posicionamento de não aceitar qualquer coisa, da gente dizer o nosso ponto de vista e, acima de tudo, capacitar, estar junto com as mulheres, inspirando outras mulheres a ingressarem na política, porque a política ela define muito daquilo que vai ser o que nós vamos escolher no futuro. Então, os rumos da sociedade, eles são definidos politicamente. Então, se nós temos uma bancada mais feminina, se nós temos mais mulheres entrando na política com o desejo de vitória, para competir de igual para igual com os homens, e vendo isso, e as outras mulheres entendendo que há essa possibilidade de vitória, de você ter alguém que você se sinta representado, faz toda a diferença. Então é você não se intimidar, mesmo que às vezes há essas diferenças. Eu tive muito isso, de meu salário, eu estar aqui, meu salário ser menor e eu trabalhar dobrado, mas o salário é menor em algumas circunstâncias da trajetória da minha vida. Mas eu tinha um objetivo em mente e eu nunca deixei de brigar de lutar para que aquilo ali pudesse ser mudado, modificado. Então, quando nós fomos eleitos vereadores, fui eleita vereadora, a primeira briga era para que houvesse uma secretaria. Naquela época, uma Câmara bem mais complicada, bem mais composta por homens, não veio secretaria, mas hoje tem uma coordenadoria da mulher que atua graças a um primeiro passo e por ter uma parlamentar mulher lá, né? Talvez se tivéssemos 3, já tinha virado secretaria logo de imediato, né? Pelo ato e por ter mais representantes. Na nossa campanha agora, nós incentivamos muito as mulheres a participarem e fizeram campanhas belíssimas. Nós fomos atrás de fundo partidário para que as mulheres pudessem ir para uma disputa mesmo, né, com a condição de vitória. Então, nós nos sentimos felizes, né, com os resultados. Ainda não é o esperado, mas temos certeza que vamos crescer bem mais. Estamos evoluindo. Evoluindo. As mulheres vão chegar lá. André, eu queria que você deixasse assim, uma breve mensagem para os vice-prefeitos, da qual você está representando, do Piauí. Deixar um abraço especial aos nossos vice-prefeitos e vice-prefeitas de todo o nosso estado, de que nós estamos juntos nessa caminhada que já começou grande, começou uma caminhada de sucesso, porque nós vemos aí várias conquistas ao longo desses meses. Já estamos formulando a nossa AVIPREP, a nossa Associação de Vice-Prefeitos e Vice-Prefeitas do Estado do Piauí, e que, sem dúvidas nenhuma, mostra o protagonismo dos vice-prefeitos como agente de transformação política e social em cada município. Vamos estar percorrendo cada um desses municípios, levando a nossa mensagem, principalmente aos gestores, para que entendam que o vice-prefeito ele é um forte auxiliar na gestão pública municipal. Queria agradecer mais uma vez, só vindo ao Portal R10, e você que acompanhou essa entrevista, essa e outras conversas, você confere no nosso canal no YouTube. E mais detalhes, notícias do Piauí, do Brasil, você confere no www.portalr10.com.